Eu também ia falar boa noite, gente. Tá super legal assim a gente chegar de manhã e falar boa noite, né? Mas eu acho que faz parte desse período de transição, né? O pastor Marcelo deu boa noite, eu também quase dei boa noite, pastor. Bom dia, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho para cá, eu me sinto em casa mesmo. Essa é a igreja que eu cresci, essa é a igreja que eu lembro das nossas bagunças, né? Né, Rogério? O Rogério está aí. A gente fez muita bagunça aqui quando eu era criança, adolescente. Essa é a igreja que minhas filhas cresceram. Eu gosto muito de voltar aqui e ver rostos de pessoas conhecidas e tão amadas como vocês. Então, muito obrigado por essa igreja que me acolhe. Eu tenho certeza que vocês oram por mim, mesmo eu estando distante daqui. Peço que continue orando. Esse ano foi um ano difícil mesmo, como o pastor Marcelo disse. Mas também louvo a Deus por ter esse apoio do pastor Marcelo. Sempre que eu precisei, Marcelo estava aí pronto para me ouvir, me ajudar. E vocês fazem parte dessa caminhada, que é a minha caminhada e do Ministério Pastoral. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Agradeço o convite feito pelo Marcelo, pelo conselho. Agradeço vocês essa oportunidade de repartir um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Parece que quando a gente vai estudando mais, as coisas tendem a correr para o lado mais acadêmico e a gente sempre tenta puxar para o lado espiritual e para o lado de vida. Então eu queria repartir um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, do que eu tenho aprendido aí nesses últimos tempos, junto com vocês. Eu queria começar contando para vocês algo que muitos aqui já sabem. Eu gosto muito de criança e ultimamente a minha família tem crescido. Eu tenho aqui hoje o privilégio de ter 2 sobrinhos, a Aninha e o Cadu estão aqui. E esse ano nós tivemos mais um sobrinho. E aí eu trouxe a foto dele, porque a Aninha e o Cadu estão aqui, vocês podem ver ao vivo e a cores. Eu vou mostrar para vocês a foto do Levi. Quem não conhece, esse é o Levi, tá certo? O ano que vem eu terei mais 2 sobrinhos, vou completar 5. A coisa está fértil lá na nossa casa, viu? Espero que não venha mais para minha casa, que lá está encerrada a fábrica. Mas esse é o Levi, tá certo? O Levi, ele tem 11 meses. O Levi, ele não consegue dar muitos passos sem a ajuda de alguém. O Levi, ele não fala uma palavra sequer, sozinho. Mas uma coisa o Levi já sabe. Uma palavra ele já conhece bem. E quem tem filho e quem convive com criança, a primeira palavra que geralmente uma criança aprende é a palavra não. O Levi conhece a palavra não. O Levi, quando ele vai fazer uma arte, quando ele vai fazer alguma coisa errada, ele põe a mãozinha, ele olha para a gente com aquela carinha linda, ele balança a cabecinha, mas ele mexe. Esse é o Levi. Desde muito cedo, desde muito pequeno, eu e você somos iguais ao Levi. Nós temos esse problema de se relacionarmos com a autoridade. Muitos de nós não conseguimos relacionar bem com essa autoridade. Seja com a autoridade primeira da nossa vida, que são os nossos pais. Nós muitas vezes aí temos alguns problemas com essa autoridade, que são os nossos pais. Seja o problema, você que estuda, você lá na escola, na faculdade, a autoridade do professor sobre você, nós também temos problema. Seja a autoridade do governo, seja uma autoridade governamental. Nós temos esse problema de lidarmos com a autoridade. Muitas vezes nós não queremos seguir aquilo que os nossos pais nos falam. Muitas vezes nós não entendemos porque precisamos colocar um cinto de segurança se nós vamos descer aqui da porta da igreja até o posto. Nós não queremos colocar o cinto de segurança. Nós também não aceitamos que precisamos colocar o bilhetinho da Zona Azul se nós vamos entrar no banco só para sacar o dinheiro ou para tirar um extrato bancário. Nós não queremos e muitas vezes não aceitamos aquilo que os nossos chefes nos impõem, aquilo que os nossos chefes nos falam. Nós não queremos pagar os impostos que é devido, porque nós sabemos que eles são abusivos e muitas vezes não serão revertidos para aquilo que eles foram cobrados, que é o bem da população. Nós saímos com o nosso carro e entramos numa bela pista, e nós não queremos andar até 100 km por hora ou 110 km por hora, porque na nossa concepção, aquela pista podia ser 130,
Podia ser 140. Como que nós vamos respeitar governantes corruptos, governantes que roubam, governantes que desviam dinheiro? E pior, como que nós vamos orar por esses governantes, pedindo para que Deus abençoe a vida de cada um deles? Essas questões e essas perturbações não são problemas apenas dos nossos dias. Esses são problemas que vêm há muito tempo atrás. Desde o tempo de Jesus, desde o tempo do apóstolo Paulo, essa dificuldade em submeter-se à autoridade estava presente na vida da população. Por isso eu convido você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Se você não tiver a Bíblia, com certeza alguém ao seu lado aí deve ter, e você encoste aí essa pessoa e ela vai repartir a Bíblia com você. Paulo disse o seguinte, Romanos 13, a partir do versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, e não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque por todos esses anos, pessoas trabalharam para que elas chegassem até a nós, ó Pai. Muito obrigado porque a Sua palavra muitas vezes nos confronta. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor use a minha vida, os meus lábios, apenas como um instrumento do Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale conosco nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Nos dias do apóstolo Paulo, existia uma controvérsia para saber quem era a autoridade que todos os cristãos deveriam seguir. O imperador romano, ele se proclamava o Senhor. E aí, como eu estou estudando, eu vou usar uma palavra em grego. O Senhor, nessa proclamação do imperador, é a palavra Kyrios. Kyrios significava Senhor. E o imperador falava assim, que o único Kyrios, o único Senhor que todo mundo devia seguir, era o imperador. Aí chega Jesus nessa história. Jesus vem e fala que o único Senhor, o único Kyrios que todo mundo devia seguir, seria Jesus, e não mais o imperador. Isso gerou uma grande confusão. Isso gerou uma grande controvérsia naquela época. Pois as pessoas ficaram em dúvida. Quem que é o verdadeiro Senhor que eu devo seguir? Aí Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, um só Kyrios, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem viveremos. Isso gerou um grande desconforto, como eu já falei para vocês. As pessoas que lideravam o Império Romano, eles olhavam para os cristãos e falavam que esses cristãos são insubmissos. Esses cristãos não estão seguindo a verdadeira autoridade que é o imperador.
Muitas vezes os cristãos eram olhados pelas outras pessoas e falavam assim: eles não cumprem a lei, eles só são desrespeitosos, eles são rebeldes. E muitas pessoas acreditavam que os cristãos não seguiam as regras do império. Muito menos estavam dispostos a se submeterem às autoridades do imperador e às autoridades de quem governava aquela época. Por esse motivo, por causa dessa controvérsia, o apóstolo Paulo escreve esse texto que nós vimos. Paulo aborda o relacionamento que o cristão deve ter com o Estado e com as autoridades governamentais. Paulo declara que o governo é uma instituição de Deus, é uma instituição divina. Por isso que eu convido você a pensar comigo nessa manhã sobre esse tema, as características do governo. Mas não é de um simples governo, é do governo de Deus. A primeira característica do governo de Deus é que Deus governa estabelecendo autoridades. Deus governa estabelecendo autoridades. No versículo 1 que nós lemos, Paulo escreveu o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Mas por que eu e você precisamos nos sujeitar a essas autoridades? Paulo explica muito bem essa razão. O motivo é que toda a autoridade vem de Deus. Vejamos as afirmações aí seguindo o texto. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele, por Deus, estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Essas afirmações deixam claro que o governo foi estabelecido por Deus e que esse governo é uma instituição divina, como Deus também estabeleceu a família e a igreja. Essas três instituições foram essenciais para a estrutura que nós temos hoje, a estrutura do Estado, a estrutura do governo, a estrutura da família. Se não existisse essas três instituições, eu tenho certeza que nós viveríamos dias de violência. Eu tenho certeza que nós viveríamos dias de anarquia. Então, a gente precisa olhar para o texto. O que significa essa palavra sujeitar-se? Essa palavra sujeitar-se traz o sentido para nós de assumir uma posição dentro de uma hierarquia. Seja no seu trabalho, aonde quer que você viva ou você tenha um relacionamento, existe uma hierarquia. E todos nós precisamos nos colocar dentro dessa hierarquia. Entender quais são as autoridades que estão acima de nós. Nós precisamos nos sujeitar a toda a autoridade em cada fase das nossas vidas. As crianças, autoridades que elas precisam seguir antes de elas irem para a escola, são as autoridades que são os pais. Quando eles vão para a escola, tem os professores e assim por diante. Hoje, eu e você precisamos nos sujeitar a essas autoridades. Mas não é fácil para ninguém. É muito difícil para mim me sujeitar às autoridades. E eu acredito que para vocês também é muito difícil sujeitar-se à autoridade. Mas por que é difícil? Nós lutamos contra essa sujeição. Porque eu e você, como Levi, com apenas 11 meses, está corrompido pelo pecado. Eu e você também estamos corrompidos pelos pecados. O pecado que atrapalha a nossa sujeição às autoridades. Muitas vezes nós não queremos nem nos sujeitarmos ao próprio Deus, que é a autoridade suprema. Imagine se sujeitar ao professor da escola. Imagine se sujeitar àquele chefe que sempre está falando coisas que não vai com aquilo que você está pensando. Imagine se sujeitar, isso é difícil eu falar aqui, né? A autoridade policial, que muitas vezes a gente não entende essa força que pode ser usada. Imagine se sujeitar a governos corruptos, como temos visto no nosso país. É muito difícil se sujeitar às autoridades. Mas eu e você, como discípulos de Jesus, nós somos chamados para ser exemplos para o povo. Inclusive
nessa área, eu e você fomos chamados para sermos exemplos para o povo. Eu sei, meus irmãos, que eu estou caminhando por um campo minado. Como que nós vamos nos sujeitar a uma autoridade déspota? Como nós nos sujeitaremos a um governante ganancioso, sedento por poder, que não pensa duas vezes para passar por cima de alguém e rouba dinheiro e desvia a verba? Como eu vou me sujeitar a um chefe ou uma autoridade que está em cima de mim, que me vê não como um parceiro de trabalho, mas alguém que está querendo roubar aquele lugar para que eu tenha um salário um pouco melhor dentro da empresa que eu trabalho? Como que eu vou me sujeitar a esse governo corrupto que aumenta impostos para satisfazer a sua própria vontade e não usa esse dinheiro da forma que deve ser usado? Como que eu vou me sujeitar a um tirano, como Calígula lá no passado, como Nero, como Domiciano, que são os tiranos da época do Novo Testamento? Ou pensando nos nossos dias, como se sujeitar a um Fidel Castro, a um Saddam Hussein, a um Stalin, a um Hitler, que foram homens tão maus? Como fazer isso? Nós não podemos pensar que Paulo está dizendo que cada um desses tiranos que nós falamos aqui, que nós citamos os nomes, eles foram pessoalmente estabelecidos por Deus e que Deus é o responsável por cada atitude desses homens. Nós também não podemos pensar que nós precisamos nos sujeitar a autoridades deles, em qualquer hipótese, mesmo que eles sejam tiranos. O que Paulo está afirmando é que toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. Quando uma autoridade humana se opõe claramente à autoridade que Deus nos ensinou na sua palavra, nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos nos calar. Nós temos a obrigação de levantar a nossa voz e confrontar essa autoridade que está se desviando do caminho do Senhor. Nós somos chamados para levantarmos a nossa voz e falarmos contra governos tiranos, contra as pessoas déspotas, contra homens que usam a corrupção para se enriquecer e desviar dinheiro da população. Nós temos diversos exemplos na palavra de Deus de homens, discípulos de Deus, discípulos de Jesus, que foram contra as autoridades estabelecidas em sua época. Se nós pensarmos no livro do profeta Daniel, nós temos duas narrativas, duas histórias que nos contam muito bem de homens que confrontaram a autoridade do seu tempo. No comecinho do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor era o imperador. Ele é que mandava no império. Certo dia ele teve uma ideia de construir uma imagem gigantesca, muito grande, demonstrando seu poder, demonstrando a sua riqueza. E ele falou no seu império que quem não adorasse a imagem seria jogada na fornalha ardente. Quem não prestasse culto ao imperador seria morto. Nós temos a história de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não dobraram seus joelhos. E por causa disso eles foram jogados na fornalha ardente. Ainda no livro de Daniel, nós temos a história do próprio profeta Daniel, que depois de tanto tempo vivendo lá no império, outro rei agora, o rei chamado Dario, ele foi lá, a gente sabe da história, se você não sabe, procure no livro de Daniel. Muitas pessoas fizeram com que ele assinasse um decreto falando que quem não adorasse somente o imperador seria morto. Daniel, mesmo assim, não pensou 2 vezes. Abriu a sua janela como fazia todos os dias, ajoelhou-se e adorou ao nosso Deus. E por causa disso, ele foi jogado numa cova com leões famintos. Mas é fácil a gente contar a história sabendo do final. Nós sabemos que essas 2 histórias têm finais felizes. Deus atuou e fez um milagre e salvou esses 4 homens. Mas também nós temos outras histórias que são finais completamente diferentes dessas histórias. Essa foto, se você não conhece, é a foto de um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer.
Esse pastor nasceu na Alemanha. Ele veio para os Estados Unidos estudar. Ele estudou muito nos Estados Unidos. Ele tinha convite de ficar nos Estados Unidos porque ele era um homem muito inteligente. Mas o seu coração, o seu chamado ardia para voltar para o seu país. Ele volta para o seu país e ele confronta o governo nazista que pregava coisas completamente fora da palavra de Deus. Esse homem se levantou. Ele teve um plano para acabar com aquele governo. E a poucos dias desse governo ser exterminado, a sua vida terminou numa forca. Ele morreu enforcado. Então, você é chamado para levantar a sua voz e pagar o preço para falar contra governantes corruptos. E o nosso maior exemplo de submissão à autoridade é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 2 episódios da sua vida que eu acho que são os episódios mais difíceis de sua vida. No Getsemane e na crucificação. No Getsemane, Jesus Cristo ora ao Senhor. E o versículo que nós lemos agora há pouco, Jesus falou para o Pai: Pai, eu sei que tudo é possível ao Senhor. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. E naquela noite, ele suou até sangue. Logo depois, ele é levado à cruz. E naquela cruz, ele se entrega demonstrando o que é ser submisso às autoridades. Caso um governo exija de nós, de mim, de você, uma posição de desobediência a Deus, nós devemos nos recusar a isso. Nós precisamos, sem violência, levantarmos a nossa voz e clamarmos e pagarmos o preço dessa atitude. Os discípulos de Jesus devem honrar e orar por seus governantes em todo o tempo. Nós devemos seguir as orientações que o apóstolo Paulo deu ao seu filho Timóteo, ao seu jovem pastor Timóteo. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, inclusive pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor. A pergunta que fica para mim, e eu quero repartir com você: quanto tempo você tem separado da sua agenda para orar por seus governantes? Nessa última semana, você dobrou os seus joelhos e orou por essa situação terrível que temos passado pelo nosso país? Parece que quando as coisas vão se engrenar, um político vem com uma ideia mirabolante de anistia para coisas erradas. Você dobrou o seu joelho para orar por isso? A primeira característica do governo de Deus é que Deus governa estabelecendo autoridades. A segunda característica do governo de Deus é que Deus governa criando oportunidades para que eu e você façamos o bem. No versículo 3 e um pedacinho do versículo 4 diz o seguinte: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? É muito fácil. Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Esse versículo, muitos estudiosos dizem que ele é um provérbio, porque ele é essencialmente verdadeiro, mas não absolutamente verdadeiro. Mas o que isso quer dizer? Geralmente, até mesmo quando um governo é corrupto, quando um governo vai contra a palavra de Deus, mesmo nesse governo, quem sofre mais com a lei são aqueles que fazem as coisas erradas. São os criminosos, são aqueles que se desviam da lei. O objetivo principal
das autoridades governamentais é incentivar o bom comportamento da população. Esse é o objetivo. É para isso que Deus instituiu as autoridades, para que você tenha vontade de fazer aquilo que é certo, para que você pratique o bem. Foi para isso que Deus instituiu as autoridades. Paulo sugere aqui, nesse versículo, que Deus estabeleceu o governo com o propósito de conservar a ordem na sociedade. O governo deve ser um instrumento de Deus para punir o infrator e aplaudir aquele que obedece às autoridades. Quando as autoridades promovem o bom comportamento da sociedade, aí elas podem ser chamadas de servas de Deus. O versículo 4 continua: mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela, a autoridade, ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus. Ela é agente da justiça para punir todo aquele que pratica o mal. Outra responsabilidade que o próprio Deus deu às autoridades é que elas têm esse poder de punir todo aquele que pratica o mal. Paulo quer aqui nesse versículo que o malfeitor, aquele que está acostumado a fazer as coisas erradas, ele tenha na sua cabeça que se ele fizer algo errado, ele vai ser punido pelas autoridades. É esse o conceito que Paulo quer nos passar. Porque as autoridades, elas não portam a espada, que é o símbolo do poder, que é o símbolo da justiça, ela porta esse símbolo para punir todo aquele que faz um delito. Todos nós que dirigimos, eu e você que temos habilitação, nós sabemos que nós não podemos estacionar os nossos carros em lugares proibidos. Mesmo que seja uma vaga para um deficiente, para um idoso. Nós sabemos. Se nós estacionamos os nossos carros, ou se nós estacionarmos os nossos carros nessas vagas e nos lugares proibidos, o que vai acontecer com a gente? Nós estamos sujeitos a tomar uma multa. Não estamos? Se alguém pratica um furto, pratica um delito, ou qualquer outro ato, é certo que essa pessoa vai pagar o preço pelo crime que ela fez. Quando as autoridades, elas cumprem as leis, punindo todo aquele que pratica o mal, aí elas são chamadas por Deus de servas. Quando a autoridade cumpre aquilo que Deus exige delas, aí podemos dizer, essa autoridade é serva. Quando os governantes são injustos, aí fica a pergunta, e quando os governantes são injustos? Isso se aplica? Na minha cabeça, quando eu estava escrevendo esse sermão, isso ficou na minha cabeça. Nós vivemos uma situação difícil. Os nossos governantes não são servos de Deus. Muitas vezes, pelo menos, quando a gente olha para eles. E aí? O que você pensa sobre isso? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, e queria compartilhar com vocês. Mesmo quando os governantes são injustos, ainda assim, eu acho que eles devem receber a nossa submissão. Pois, se não tivesse nenhum governante, se na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não tivesse ninguém para mandar, como que seria a nossa cidade? Como que seria o nosso estado? Como que seria o nosso país? Isso seria um caos, seria um descontrole total. E aí, a gente pensando nessa situação que a gente vive, eu trouxe a contribuição de um professor. Ele é um professor de história, muito conceituado, você já deve ter ouvido ele falar em algum canal aí de televisão. Ele se chama Leandro Carnal. Ele disse o seguinte, há pouco tempo atrás: não existe um governo corrupto em uma nação ética. Não existe uma nação corrupta com um governo transparente ou democrático. O que existe é sempre um jogo entre o governo e a nação. Ele, olhando para a nossa situação, ele chega nessa conclusão.
E eu preciso perguntar para você, como têm sido as suas posturas? Você tem pago corretamente todos os impostos que são devidos? Você, quando pega seu automóvel, você tem respeitado todas as leis de trânsito? A corrupção está no trânsito. A corrupção está no nosso cotidiano. Mas o que eu e você, como discípulos de Jesus, que fomos chamados para ser exemplo para o povo, o que eu e você temos feito para conter essa corrupção? O que eu e você temos feito para ser uma barreira para que essa corrupção não entre nas nossas crianças, nos nossos filhos, ou no mundo que a gente está vivendo, na nossa sociedade? Será que eu e você, como discípulos de Jesus, nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus dá na nossa vida para praticarmos o bem ao próximo? As características do governo de Deus são: Deus governa estabelecendo autoridades. Deus governa nos dando oportunidade para que pratiquemos o bem aí na sociedade. E por último, Deus governa e é digno de submissão. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles se submetem às autoridades governamentais, não por medo de serem punidos, mas por entenderem que sujeitar-se às autoridades que foram divinamente estabelecidas tem a mesma relação de sujeitar-se a Deus. O discípulo de Jesus sabe que é da vontade de Deus que ele seja submisso a todas as autoridades, seja lá da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, autoridade da sua cidade, do seu estado ou do seu país. E tudo isso, quando nós nos submetermos à autoridade que está acima de nós, isso é para o nosso próprio bem. É como aquele conselho que a mãe nos dá quando vamos sair de casa. Leve o guarda-chuva. O que acontece? Chove. Mas quando nós não respeitamos, quando nós não somos submissos às autoridades, existe algo dentro de nós que se chama consciência. E muitas vezes acende a luzinha amarela. Muitas vezes acende a luz vermelha. Quando eu estou com o meu carro, viajando para Campinas, eu já decorei onde está cada radar. E muitas vezes eu acho que eu posso andar mais do que a velocidade permitida. E quando eu passo e vejo um radar, a minha consciência acende. A nossa consciência é aquilo que tem dentro de nós, como se fosse uma bússola interna, uma bússola secreta que sempre aponta para o norte e sempre nos traz para o caminho correto. O apóstolo Pedro nos ajuda a esclarecer melhor qual que deve ser o real sentido para sermos submissos às autoridades. Pedro disse o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei ou seja a autoridade suprema. Uma das formas de demonstrarmos essa submissão às autoridades é pagando os nossos impostos. Nós pagamos os nossos impostos por causa da nossa consciência, que diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque eu e você queremos estar em harmonia com a vontade de Deus. Nós queremos saber qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Mais uma vez, Paulo diz que todas as autoridades estão a serviço de Deus. O governo deve usar esses impostos que são cobrados para manter as condições básicas para que o povo viva. O governo tem que dar uma boa educação. O governo tem que atender você na hora que você está doente e te dar saúde. O governo tem que te dar segurança. O governo tem que dar um bom salário para que os policiais tenham segurança que eles estão fazendo aquilo que a tua palavra quer. O governo tem que dar moradia. O governo tem que cuidar dessas coisas básicas da população.
E Paulo fundamenta esse... está aqui já, Gerson, obrigado. Paulo fundamenta esse ensino nas palavras de Deus, lá em Marcos, que diz o seguinte: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Acredito que em algum momento da minha fala, em algum momento de tudo isso que eu estou falando aqui, podem ter vindo a seguinte pergunta na sua cabeça, ou a seguinte frase: os nossos governantes, eles são corruptos. Eles não sabem administrar bem o nosso dinheiro. Ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles não querem administrar bem os nossos dinheiros. Aí, eu não vou pagar impostos. A minha desculpa é essa. Eu não vou usar esse dinheiro, eu não vou dar o meu dinheiro, que demorou tanto, que eu suei tanto para ganhar, para esse governo que vai usar de forma errada. Essa é a nossa desculpa. Nós pensamos que nós sabemos trabalhar melhor com esse dinheiro. Nós vamos usar o nosso dinheiro para dar uma educação melhor para os nossos filhos. Nós vamos usar o nosso dinheiro para pagar um plano de saúde melhor, porque a saúde que o governo dá é muito ruim. Nós vamos usar o nosso dinheiro para pagar seguro de carro, para pagar seguro de casa, porque nós não temos segurança. Nós precisamos de alguma forma estar seguros daquilo. Mas os ensinamentos que Paulo nos traz são que todas as autoridades governamentais, um dia, elas vão prestar contas daquilo que elas estão fazendo. Elas não vão prestar conta a mim, nem a você, e nem só a população. Um dia, perante Deus, eles vão ter que prestar contas daquilo que eles fizeram de errado nessa terra. Foi dado um grande poder para eles. Foi dado uma grande autoridade para cada um deles. Mas eles precisarão prestar contas a Deus de como que eles agiram. De todas as vezes que eles tomaram decisões erradas. De todas as vezes que eles tomaram decisões para beneficiar o seu próprio bolso e não a população. É certo que eu, pelas minhas forças, você ou cada um de vocês pelas suas próprias forças, nós não conseguimos ser submissos às autoridades. Pelas minhas forças eu não consigo olhar para essa autoridade, as autoridades que muitas vezes estão acima de mim e compreender por que elas tomam essas decisões. Mas nós precisamos olhar para o nosso Mestre Jesus. Nós precisamos viver do jeito que Jesus viveu aqui nessa terra. Nós precisamos olhar para as ações de Jesus, como ele se portava diante das autoridades, e aprender com ele, e a tentar tomar as decisões baseadas naquilo que Jesus fez. Paulo escreveu ainda em Filipenses o seguinte, um grande conselho para mim e para você: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Jesus, o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, semelhante aos homens. E quando Jesus se encontrou na forma humana, ele se humilhou. Ele foi submisso à autoridade do seu Pai. Ele foi obediente a Deus, inclusive nos momentos mais terríveis da sua vida. As características do governo de Deus são: Deus governa estabelecendo autoridades. Deus governa criando oportunidades para que eu e você, na nossa vida, pratiquemos o bem para as outras pessoas. E Deus governa, e Ele é digno da nossa submissão. É certo, meus queridos, que nós vivemos num mundo imperfeito. Nós vivemos num mundo onde o pecado corrompeu as nossas relações. Corrompeu a nossa relação de marido e mulher, corrompeu a nossa relação com os nossos filhos, corrompeu a nossa relação como irmãos aqui na igreja, corrompeu a nossa relação com o próprio Pai. Mas é certo que Deus veio a esse mundo
Jesus chegou a esse mundo para que as nossas esperanças não estejam em nenhum governante. A minha esperança e a sua esperança não pode estar em nenhum homem, em nenhum governante. Porque nós só conheceremos um governo perfeito. Nós só conheceremos um governo onde não vai haver mais pecado. Um governo onde as coisas vão funcionar certinho, no novo céu e na nova terra. Só quando a nova Jerusalém voltar. Aí João escreveu o seguinte: João teve uma visão de como será esse novo céu, essa nova terra, esse lugar onde o pecado não mais vai nos dominar. Ele disse o seguinte: então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles, os homens, serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Imagine o dia que nós estaremos ao lado de Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais imposto cobrado errado, não haverá mais preocupação com educação, não haverá mais insegurança, pois a antiga ordem já passou. Só lá, só nessa nova Jerusalém, só no novo céus e na nova terra, que nós experimentaremos o governo pleno de Deus, onde o pecado não terá mais poder sobre nós. Experimentaremos o que será uma perfeita submissão ao governo de Deus em nossas vidas. Entretanto, para que você entre nessa nova cidade, para que você entre nessa cidade santa, você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda em Apocalipse, João diz o seguinte: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele veio nesse mundo. Ele sofreu no meu lugar. Ele sofreu no seu lugar. Ele se entregou na cruz. E ele verteu o seu sangue. E é no sangue do Cordeiro de Deus, é no sangue de Jesus, que nós podemos lavar as nossas vestes. No sangue de Jesus, o nosso pecado é purificado. E toda a nossa culpa será removida. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele veio a esse mundo, ele sofreu, ele foi morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus Cristo inaugurou um novo tempo, uma nova era, onde eu e você podemos experimentar um pedacinho como será o céu aqui na terra, quando nós nos entregamos a Jesus. E quando Jesus voltar, nós vamos viver eternamente ao lado dele, debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade de Jesus. Você pode estar pensando assim: eu já lavei minhas vestes no sangue do Cordeiro. Mas você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E você foi comissionado. Você foi chamado para participar de uma missão, que é a missão de Deus. E qual é essa missão? É apresentar esse evangelho, apresentar essa boa notícia para todos os homens e mulheres que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Você foi chamado para levar homens e mulheres, lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles possam entrar na cidade santa, para que eles possam experimentar da árvore da vida. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos ajude, e que o nosso Deus sempre nos confronte com palavras tão difíceis como essa. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, muitas vezes a Tua palavra é tão difícil, ó Pai, porque o nosso coração está corrompido
O nosso coração não aceita muitas vezes nem a sua autoridade, ó Pai. Desde pequenininho, ó Pai, nós vemos os efeitos do pecado na vida do ser humano. E pedimos, ó Pai, que por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos aprender o jeito de viver de Jesus, ó Pai. Que possamos no mundo aí fora ser conhecidos como povo que é discípulo de Jesus, que é exemplo, que é modelo, inclusive nas situações mais difíceis de nossa vida. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.